Bom, hoje estamos recebendo aqui ninguém menos que Yuri Soledad, um dos surfistas mais respeitados e reconhecidos quando falamos em ondas gigantes. Vencedor do XXL em 2016 e também podemos dizer que já foi empresário do ano aí pelo Havaí. Yuri, brigadão por topar bater esse papo aqui com a gente. Foi o maior prazer estar aqui. Irado. Yuri, eu queria começar. A gente já conversou várias vezes, mas só para dar uma recordada um pouco, bem sobre o seu começo mesmo. Começando, sei lá, da onde você chegou aí no Havaí, quando você chegou em Maui, né? Se você pudesse contar um pouquinho da história, foi uma passagem de avião que você acabou ganhando, né? Uma passagem meio que em cima da hora. Como é que foi isso? Bom, eu sou natural de Ilhéus, no sul da Bahia. Me chamo Yuri Soledade, tenho 46 anos e comecei a surfar em Olivença, lá na Bahia, né? E aí comecei quando eu tinha mais ou menos uns 9, 10 anos de idade. Aos 15 me mudei para Salvador, justamente para poder dar continuidade a esse sonho de ser surfista profissional. E aos 18 eu ganhei uma passagem eu ganhei um campeonato que dava uma passagem para o Havaí. E acabei pegando essa passagem e vindo para o Hawaii achando que eu ia passar aqui um mês e estou aqui até hoje. Lá se vão 30 anos quase, né, Yuri? Se te perguntasse lá atrás, você falou, pô, eu fui para passar um mês. Se te falassem lá atrás que seria desse jeito, sua história seria assim, daria para acreditar, Yuri? Não, com certeza, eu acho que não. Eu acho que se a gente voltasse, né, para mim, assim, da onde eu vim e aonde eu cheguei hoje em dia, realmente é um sonho. E se você perguntasse o Yuri lá de 11 anos de idade, quando estava começando a ficar em pé e pegar as primeiras ondas, se eu acho que nem assim naquele sonho mais ideal assim da vida, eu nunca achei que eu estaria nessa posição que eu tô hoje. E você chegou no inverno de 94, 95 ali, né? E aí Foi. você já ficou direto? Como que foi isso? Porque a gente sabe, bom, naquela época talvez fosse talvez mais tranquilo, não sei, mas os Estados Unidos é bem chato, né? Documentação, status de imigratório e tudo mais. Como é que foi? Você chegou e já ficou direto um tempão para depois ir pro Brasil? Ou você foi e voltou? Como é que foi esse primeiro momento? Na verdade, eu cheguei no final, mais ou menos assim, da temporada, né? E meu sonho era realmente pegar essas ondas maiores, assim. Claro que naquela época, né, o que eu achava que era onda grande é totalmente diferente da minha concepção de onda grande de hoje. Mas, né, eu tinha aquele sonho, aquela vontade, assim. Já tinha um tio que morava aqui no Havaí, então isso facilitou muito a minha vida aqui. Né, Paulo Magulu, como ele é conhecido. E, tipo, eu cheguei achando que eu ia passar assim esse um mês e ia conseguir pegar as ondas. Só que é muito mais difícil do que a gente imagina, né? Na verdade, eu cheguei por Maui, aí na primeira semana assim fui pro ar. Naquela época era muito difícil de pegar as ondas mesmo nos picos. Tinha mais ou menos um localismo ali bem intenso, né? Os brasileiros não eram tão bem vistos como se é hoje e o processo foi muito mais lento do que eu imaginava. Então, depois desse um mês, eu falei, rapaz, vou ter que ficar aqui pelo menos um ano, para esperar realmente dar mais uma temporada, para mim realmente poder dizer que eu conheci o Havaí. E aí, logo quando passou um mês, eu falei, agora já perdeu a passagem, vou ficar aqui. Geralmente, quando a gente chega, né, eles sempre dão assim 6 meses de visto, mas geralmente você pode tentar estender por mais 6 meses. Então, na verdade, você consegue ficar aqui legalmente por mais por um ano mais ou menos. E foi assim esse, né, que eu estava planejando, foi esse o meu planejamento. E eu fiquei os 6 meses, entrei com um pedido de extensão de visto, mas vou te falar que depois dos primeiros 6 meses, conhecendo um pouco mais o Havaí, me identificando mais com o lugar e com as pessoas, eu já coloquei na cabeça que aqui esse era o meu lugar e é onde eu iria me desenvolver como pessoa, como ser humano, criar minha família e fui em busca disso, né? Então, logo eu já tentei naquela época, né? Assim,
só existiam algumas formas de você se legalizar, e um era casando. Então, eu já falei logo, ó, vou arrumar uma gringa, vou casar aqui e por aqui mesmo que eu vou ficar, viu? E foi o que aconteceu. Conheci uma americana que me ajudou bastante e acabei casando com ela, né? E a gente passou um tempo junto, mas depois não deu certo. A cultura, assim, nossa cultura brasileira com o americano, às vezes é muito difícil esse convívio. Eu acabei separando e hoje sou casado com uma brasileira, tenho 3 filhos e super feliz aqui, adaptado, né? Já tenho a naturalização americana, mas a raiz continua brasileira e baiana. Baiana, né? É. Exatamente. Você falou de. Você citou um pouquinho sobre localismo, o quão era difícil. Hoje, acho que dá para dizer que você é um local do Havaí. Você acha que hoje o localismo é menor? Você acha que essa questão melhorou em algum sentido, Yuri? Ah, sim, o localismo melhorou e muito, né? Naquela época era muito difícil. Teve um momento ali, né, que os havaianos, né, por vários motivos sócios e econômicos, fizeram com que o localismo fosse ainda mais forte. E naquele momento ali eu acho que foi o auge, vamos dizer, entre 90 e 95, 98. Então, quando eu cheguei aqui, realmente existia um localismo muito grande, era muito difícil, né? Os brasileiros não tinham essa moral que a gente tem hoje. Eu acho que, né, com o passar dos anos, os locais foram vendo que os brasileiros são pessoas boas, pessoas que, né, que estão apenas buscando assim aprimorar o surf ou puxar os limites. E graças a Deus, eu acho que não só eu, como outros baianos também, o Danilo Couto, o Márcio Freire, conseguimos mostrar esse lado dos brasileiros e hoje em dia é muito mais fácil, né? A galera chega aqui, pode cair em qualquer pico, às vezes você vê brasileiros acabando de chegar, sentando no pico em Pipeline, ou em Honolulu Bay, ou em Jaws, ou em qualquer outro lugar. E naquela época era sonho, né? Você achar que você ia passar daquele rabinho ali para sentar no pico em Honolulu Bay, por exemplo, era impossível. Os locais dominavam total e quando você dava uma remadinha mais pro pico, o cara falava: "Ô, tá pensando que você é o quê, meu irmão? Volta, vai lá pro fim da fila, fica lá no final e dê sorte que eu não tô te botando para fora, viu?" Mas hoje em E dia não. você chegou a ser colocado muito. Você chegou a ser colocado para fora, Yuri, lá no começo? Porra, graças a Deus não. Uma das razões, claro, foi por causa do meu tio, que já morava em Maui, que era bastante local, todo mundo conhecia ele, o cara era faixa preta de jiu-jitsu, introduziu o jiu-jitsu aqui na ilha, então ele tinha um respeito muito grande. Fora que eu também sempre né, deu respeito. Então eu sempre cheguei com muita humildade, sabendo que pô, os locais estavam ali, os caras esperavam um ano inteiro para pegar aquela onda. Então nunca eu ia com muita sede ao pote. Eu acho que esse é o segredo, dar respeito para ganhar respeito. E com o passar do tempo, os caras vendo você ali dia após dia, né, ficando no rabinho, pegando as menores, deixando passar, os caras vai, pega uma onda, volta, passa por você remando, e você sempre ali, aos poucos o cara vai falando, pô, esse cara é um cara maneiro, esse cara é um cara legal, né? E aos poucos eles mesmo que começaram a me convidar. Pô, chega aí pro pico, vem aqui. Entrava sério, o cara falava, não, vai tu, vai, meu irmão, pega uma boa aí e tal. Eu acho que eu fui conquistando o meu espaço aqui devagar, um passo de cada vez, mas graças a Deus, como você falou, hoje em dia eu pô, sou considerado um local. Você estava falando muito sobre respeito, né? Respeitar para ser respeitado e tudo mais. Eu queria te perguntar se boa parte desse respeito veio, claro, por conta do respeito que vocês tinham pelo pico, pelas pessoas e tudo mais, mas também por como vocês encaravam, pelo o quanto vocês eram destemidos, né? Quando que vocês começaram a remar em Jaws mesmo? Talvez ali foi onde tudo começou, né? O cenário a mudar para vocês. Eu acho que mudou assim o cenário com respeito um pouco antes, mas realmente quando começou todo aquele processo da gente encarar Jaws na remada, eu acho que aí a gente passou para um outro patamar. A gente passou de ser apenas um cara de igual para igual para realmente virar uma lenda dentro do esporte
dos reis, né, que é o surf daqui do Havaí, onde todo mundo reconhece o surf, todo mundo surfa, todo mundo tem os seus ídolos como os surfistas. E eu acho que nesse momento aí que a gente começou a remar em Jaws, realmente a gente deu esse passo. Eu acho que o Márcio Freire, o Danilo que já vinha um pouco nessa busca assim das ondas grandes, né? Eu também já vi um pouco assim na parte do towing, mas realmente com a remada em Jaws foi aí que solidificou essa nossa história de Mad Dogs e ídolos, onde, né, até hoje às vezes eu fico me perguntando, pô, será que é mesmo? Eu acabei de encontrar com o Makua, teve um filme aqui em Mau, em um festival aqui gigante, e ele estava numa reunião assim com muita gente importante e tal, e eu estava passando por longe, ele pegou e me chamou e falou, porra, e aí como é que você tá e tal? E falou para os caras assim, né, que eram os caras, pô, caras de Hollywood e tal, falou, não, esse é o cara, meu irmão, esse cara que foi o cara que começou tudo na remada, é o cara que realmente mudou a história do surf e tal, e aí né, foi uma coisa assim que até eu mesmo me surpreendi com a atitude dele com relação às pessoas, e ele não precisava nem falar nada ali naquele momento, e mais uma vez o cara foi e idolatrou a gente assim, né? Como os caras que realmente começou E que essa ano que toada. foi esse começo lá em Jaws? Porque eu não sei se começaram a remar lá. Bom, mais ou menos o primeiro passo acho que foi dado pelo Danilo Couto e o Rodrigo Rezende, não na forma assim de remar, mas na ideia, né, no processo. Eu acho que foi mais ou menos em 2000 ali, 2001, que foi quando teve o Towing World Cup, que o Rodrigo Rezende acabou ganhando, e os caras vieram com o intuito mesmo de remar e falava, não, brother, a gente vai remar e tal, vamos embora, trouxeram as ganzeiras e tal. Passaram alguns anos e a gente ficou com aquilo ali na cabeça, e aí rolou a primeira sessão na remada mesmo, foi eu, o Rodrigo Rezende e um amigo nosso, Kevin Kennedy. E essa daí foi realmente a primeira sessão assim documentada, onde a gente foi na função de dar essa remada. Claro que já tinham outras pessoas que já tinham remado antes. Todo mundo ia lá para fazer aquela foto, fazer aquela missão, e já a gente não, a gente foi numa de encarar mesmo, sem fotógrafo, sem nada, e muitas das vezes a gente até era contra ter os fotógrafos e ter a galera registrando, porque a gente ficava meio naquela, falava, não, meu irmão, a gente vai chegar ali e vai acabar com a festa dos locais, vamos a gente mesmo, não leva fotógrafo, não leva ninguém, vamos fazer as sessões sozinhos, vamos ir na entrada do swell ou na descida do swell. Só que a galera via, né? Às vezes a galera ia lá pelo cliff e chegava lá e tava gente de maluco descendo uma ribanceira com as pranchas e indo remar. E sendo que algumas sessões dessas foram documentadas e outras não. Mas a maioria das sessões que foram documentadas, inclusive algumas que foram marcantes, como a de Márcio Freire, que caiu sozinho e tal, foi sempre, poxa, sem a gente nem imaginar e sem nem a gente buscar realmente levar os fotógrafos. Então, começou realmente na temporada de 2004 para 2005. Foi aí que a remada começou realmente. E eu tenho que agradecer muito ao Rodrigo Rezende, porque ele foi o nosso mentor assim, naquela época. Ele já era um cara que já estava na mídia, já vinha com aquela garra. Ele ganhou vários eventos que tinham na época assim, de ondas grandes, não só a nível mundial, como a nível brasileiro também. Tinha um campeonato que sempre dava uma premiação para o cara que descesse a maior onda, e o Rodrigo era sempre aquele cara que estava ali. E aos poucos, né, a gente teve o prazer de ter a presença dele aqui conosco durante um tempo aqui no Havaí, e ele realmente foi que incentivou esse processo todo. Acabou que ele voltou para o Brasil, passou um tempo sem vir, e a gente deu continuidade com o trio aí, né, os Mad Dogs, Danilo Couto, Márcio Freire e eu. E os Mad Dogs, obviamente, eu imagino que foi um apelido que veio justamente por causa da loucura de encarar o pico na remada e tudo mais. E ainda, assim, naquela época ninguém sabia como seria a evolução do esporte e tudo mais, mas olhando agora onde a gente está para o momento e olhando para trás, principalmente em questão de equipamento de segurança,
todas essas coisas, o apelido Mad Dogs seria muito pior, né? Porque você pode falar um pouquinho sobre isso, não havia nada, né, naquela época, comparado com o que a gente tem hoje, né? Com certeza. Realmente, né, eu olho para trás assim, vejo algumas sessões do Márcio Freire, algumas sessões minhas assim. Realmente teve momentos de muito perrengue, né, que a gente passou. E a gente entrava ali, pô, na cara e na coragem, com as pranchas assim, altamente defasadas, as pranchas um mó toco mesmo, parecia que a gente estava surfando com um cavalinho de totora, aquelas primeiras pranchas, a prancha só ia reta, a gente não conseguia nem virar, sem né, roupa de borracha, sem roupa inflável, os lixes eram aqueles lixos fininhos, comparado com o que a gente tem hoje, tipo assim, hoje, meu irmão, você precisa ter um lixo, a prancha está na superfície, você consegue subir através do lixo, naquela época a gente ia, não sabia se na primeira onda a prancha ia para pedra, o custo de você estar lá era muito alto, né? A gente não tinha essa condição financeira que a gente tem hoje, então a gente descia mesmo pelas pedras, pulava ali, ia e aí pô, tomava na cabeça, saía expulso do mar e várias vezes assim com perigo de acontecer um acidente. Só que na época a gente nem pensava no pior. A real é que eu acho que a gente tem essa coisa do brasileiro, né? A coisa do optimismo e né, do sonho, assim, da fé, né, como a gente chama na Bahia, de que tudo vai dar certo e que a gente está ali por uma razão. E eu acho que isso é que nos levou a chegar onde a gente chegou, porque realmente, olhando para trás hoje em dia, foi muita loucura, tipo, né, a gente passou realmente de morrer, literalmente. E você falou que sempre acreditou nesse negócio da fé, que obviamente a gente brasileiro a gente tem muito, mas em algum perrengue dentro do mar você achou que era a hora mesmo? Falar, dessa daqui não vai dar para escapar, não. Várias vezes, né? Não foi uma, não foi duas, não foi três. Claro que teve alguns momentos marcantes. Eu me lembro que teve um swell em 2007, alguma coisa assim, onde, tipo assim, porra, né, naquela de acreditar e naquela fé, eu tomei uma série na cabeça animal, não tinha ninguém por perto, não tinha jet ski, não tinha ninguém, e aí meio que deu uma parada. E eu falei, não, agora é o momento, pô, vou dar o gás para voltar pro outside, remando. E aí peguei a prancha e já estava meio que sem energia e fui remando para fora. Quando eu tô quase chegando lá, vem outra série, com tipo 10, 12 ondas na cabeça e eu tendo que largar a prancha, Isso foi em mergulhando. Jaws? Isso foi em Jaws, na esquerda, que é o pior lugar onde você não quer, porque não tem canal e mesmo a onda parece que duplica a intensidade dela quando vai chegando perto das pedras. E tipo assim, eu já estava meio que sem energia, já estava assim, já tinha estourado algumas veias assim no nariz e tal, então já estava meio que cuspindo sangue, saindo sangue pelo nariz. E falei, não, eu preciso ir para o outro lado da Bahia. E aí, nesse momento, eu estou uma sériezinha, e lá faz mais ou menos um triângulo, são duas baías, a Baía da esquerda e a Baía da direita. E fica uma correnteza ali que fica meio que dividindo o pico, e eu fiquei preso, tive que largar a prancha, e a correnteza de um lado me puxava para uma baía, e a prancha com lixo que já estava quase 1 quilômetro de distância depois de ser esticado muito, estava do outro lado. E eu fiquei na pressão debaixo d'água, não conseguia nem chegar perto para tirar o lixo assim da perna. E naquela época, hoje em dia, a gente tem um pino de segurança, que você bota o dedo ali e puxa, ele solta. E naquela época não tinha. Então o lixo estava preso, minha perna totalmente esticada, eu já, claro que sem energia nenhuma, eu não conseguia nem pela correnteza debaixo d'água, eu tomando caldo, já bebendo água, já começando a ver tudo escuro, eu não conseguia chegar ao ponto de puxar o lixo e já estava quase apagando assim, já estava começando a ver estrela, o corpo já mole. Finalmente eu consegui puxar o lixo, soltei o lixo, a prancha foi para as pedras e eu consegui, né, tomar uma onda na cabeça e fui empurrado assim nas pedras. E aí, quando eu saí, eu falei, poxa, essa foi uma das minhas sobrevidas.
Realmente essa dali foi uma das mais marcantes assim que eu tive. Eu saí da água, não conseguia mais. Tipo, passei meia hora deitado ali nas pedras, só respirando, tentando voltar assim, já não conseguia ver mais nada, estava tudo escuro. Tipo assim, foi um perrengue muito grande, onde. E não tinha ninguém, né? Era só a gente. Então, naquela época, hoje em dia, você chega no cliff, tem milhões de pessoas, milhões de câmeras, todo mundo assistindo, todo mundo lá para ajudar. Naquela época, não tinha, não era ninguém. Você entrava no mar, era você e Deus. Tipo assim, realmente, né, foram vários perrengues até que o surf pudesse chegar onde chegou hoje em dia. E depois dessa experiência que você teve, mudou alguma coisa daí pra frente? Digo, em relação ao medo mesmo, não ao respeito do mar, porque imagino que vocês sempre tiveram, mas alguma coisa virou na sua, você falou, ah, não, a gente tem que talvez tomar um pouquinho mais de cuidado. Mudou alguma coisa na sua cabeça? O Não. pior disso é que, tipo assim, eu acho que a gente é meio maluco mesmo nesse ponto, por isso que a galera é Mad Dog, né? Porque eu acho que quanto mais a gente passava pelo perrengue, mais a gente queria. E eu acho que esse foi a grande diferença entre a maioria das pessoas que até foram antes da gente em Jaws. Então, cada vez que a gente passava por um perrengue, por algum motivo, tipo assim, para mim, eu acho que para Márcio, para Danilo também, criava um desejo ainda maior dentro de nós. E eu falava, meu irmão, se não aconteceu nada ali é porque não era para acontecer mesmo. Tipo assim, pior do que aquilo ali não vai ter. Então, meu irmão, vamos que daqui para frente tudo meu irmão, é fácil. E aí a gente sempre acreditando, né, sempre achando que tinha uma razão. Tipo, para três baianos, amigos da mesma, tipo assim, na mesma área, da mesma idade, do mesmo grupo, chegarem aqui e realmente chegar naquele momento até onde a gente chegou, realmente tinha uma razão, tinha alguma coisa a mais. E às vezes, quando você acredita, você acaba criando, né, a sua própria história. Eu acho que isso aí nos ajudou bastante naquele momento que foi muito difícil ali. Legal. E você falou de quando você estava sendo lá no comecinho, você falou, ah, eu tava passando aqui, me apresentaram uns caras de Hollywood, como as lendas do Pico aqui e tudo mais. Bom, a gente sabe que rolou a série documentário, né, do Mad Dogs, já faz um bom tempo atrás. Há alguma ideia de tentar fazer algum filme, de dar um próximo passo e contar com mais detalhes essa história, Yuri? Bom, eu acho que a gente conseguiu, né, mostrar um pouco, principalmente para a galera do Brasil, com o seriado que teve no canal Off, e um pouco, né, mas a gente foi. É difícil você contar uma história grandiosa como essa em um filme, em um documentário muito rápido. Então a gente abrangeu um pouco a história de Danilo, aonde o surf chegou, mas realmente a gente não aprofundou bastante nessa história. E eu ainda acho que de repente talvez ainda cabe para fazer mais um seriado, ou então Mad Dogs 2, ou no meu caso, assim, eu gostaria muito de escrever um livro sobre a minha vida, sobre a minha história. Eu acho que eu fui um cara abençoado, né? Da onde eu saí, tipo, vim de uma família bastante humilde, saí lá de Olivença, meus pais eram totalmente contra o surf, tipo assim, eu tive que lutar bastante para chegar onde eu cheguei. E olhando para trás e vendo né, o tanto que eu passei, as dificuldades, mas aonde eu estou hoje em dia, com 6 restaurantes, um empresário bem sucedido, né, que consegui mudar a vida de muitas pessoas, eu gostaria de passar um pouco dessa história para frente. E talvez, quem sabe, né, incentivar um garoto que esteja aí no Brasil, né, passando dificuldade, mas que tem aquele sonho e que com muita raça, muita força de vontade, um dia vai realmente poder né, mudar assim, o esporte, ou quem sabe ajudar o próximo, as outras pessoas, que eu acho que é o meu objetivo principal hoje de vida. Eu acho que eu alcancei tudo que eu queria alcançar, eu consegui alcançar. Então agora eu gostaria realmente era de passar um pouco a minha história para que outras pessoas possam fazer algo parecido com o que eu fiz. Legal, maneiro. Bom, da última vez que a gente se falou também, eu te falei lá quase 5 anos, a gente falava um pouco do crescimento do Big Wave, né? Como que o esporte, a modalidade estava ganhando cada vez mais espaço na mídia, mesmo no Brasil, com nomes surgindo, grandes promessas. Queria que você fizesse um balanço. Como que você vê essa evolução nos últimos,
de lá para cá, dos últimos 5 anos para frente, foi de fato como você esperava que ia ser, ou ainda falta um pouquinho para chegar de fato no auge, digamos assim? Bom, né, ao meu ver, eu acho que o surf assim deu uma evoluída muito grande nos últimos anos. Realmente, né, a gente consegue ver que a performance dos atletas está num nível assim absurdo. Eu acho que né, tudo que eu imaginei naquela época, claro que com o meu talento, com a minha força de vontade, né, a gente teve uma dificuldade muito grande quando a gente era menor, a gente nunca teve acesso aos equipamentos, a patrocínio, a dinheiro, a estrutura real, né? Mas eu vejo que hoje em dia esses atletas que tiveram essa estrutura realmente estão puxando o limite assim de uma forma inacreditável. Uma das coisas que eu acho que realmente poderia ter crescido mais era realmente né, a estrutura e o apoio ao esporte de ondas grandes. Eu acho que a WSL realmente teve um momento ali que resolveu comprar o circuito de ondas grandes e tomar conta do XXL, só que eu acho que eles não investiram da maneira correta e não venderam o produto como poderia ter sido vendido. E eu acho que isso aí realmente atrasou um pouco assim o crescimento do esporte. Eu acho que os atletas, sim, esses cresceram, alguns equipamentos realmente melhoraram. Hoje em dia todo mundo tem um colete inflável, mas eu acho que a gente ainda está um pouco assim precisando melhorar na divulgação do esporte. Eu acho que o surf em ondas grandes poderia estar num patamar muito maior do que a gente está hoje. A, a- eu conversei com o Burley semana passada e eu perguntei, justamente, esse foi justamente um dos temas que a gente conversou, você acabou até entrando nele sem eu perguntar, sobre como a WSL tem tomado conta do esporte desde que eles compraram, e porque, e mesmo para quem acompanha, por exemplo, eu entrei antes do nosso papo de novo, antes do papo do Burley, eu entrei no site para pesquisar ranking, últimos campeões, calendário, e é difícil até de encontrar essas informações no site deles. É, parece que eles estão meio que escanteando assim a modalidade, né? E eu imagino que a evolução que você tenha citado muito por conta de free surfing, né? De quem está disposto a pagar do bolso, a ir para lá e pegar os swells e tudo mais, porque se depender e isso que você falou, a WSL também assumiu o XXL para ela, mas também ficar só em torno do XXL também é difícil, porque, enfim, a gente tem visto os últimos aí, não é como aquele XXL quando você ganhou em 16, né? Tem muito mais política, ao meu ver, pelo menos, tem muito mais politicagem, parece que tem outras coisas envolvidas, onda que ganha depois de 2 anos de ter competido no XXL, do nada aparece uma onda no Guinness Book. Como que você vê essa relação, falando ainda mais agora do XXL, né? Comparando com a época enfim, que o XXL era o grande XXL. Eu acho que né, existe um conflito de interesses, a real é essa. A WSL, ela entrou e ela controla, né, o circuito mundial, onde o intuito dela realmente é vender aqueles atletas e aquele circuito. E eu acho que, através, né, de vários motivos, não sei porquê, mas eles não conseguem vender o esporte como um produto, como poderia ser vendido. Então, até hoje eu não consigo entender realmente qual o problema, onde é que está o problema que eles não conseguem trazer grandes empresas, grandes marcas para apoiar. A gente vê outros esportes que não, pelo menos ao meu ver, né? Claro que é uma opinião pessoal minha, mas pô, tem outros esportes aí que não chegam nem à metade do que é o surf e tem apoio de grandes empresas, enquanto o surf ainda continua batendo cabeça, até o próprio circuito mundial, o WT, continua ainda meio defasado, os caras baixando a premiação em vez de aumentar. E o Big Surf, então, nem se fala, né? Os caras, meu irmão, começaram antigamente, né? O cara ganhava uma premiação do WSL, do XXL, desculpe, era US$ 100.000. Depois baixou para 50, depois baixou para 30, depois baixou para 20. Hoje em dia, esse ano que passou, o campeão, que foi o Francisco Porcela, que é até um amigo nosso, meu irmão, nem sabe que o cara ganhou. Peter Mel, o ano passado, ganhou com
uma das melhores ondas da história do surf. E você pergunta quem foi que ganhou, ninguém nem sabe. Então, eu acho que a WSL realmente deixou muito a desejar. Né? Não gostaria assim de botar a culpa aqui em ninguém, mas realmente a WSL falhou com o nosso esporte, falhou com os atletas e continua falhando. Eu acho que a melhor coisa era se uma outra entidade tomasse pelo menos a parte do Big Surf, para que a gente voltasse a ter esse crescimento e voltasse a botar o nosso esporte que a gente ama no patamar que ele merece. Concordo. E você também estava falando sobre Swell. Como é que foi pegar o Code Red por aí? Deu para aproveitar, né, Yuri? Poxa, o Code Red aqui foi um swell muito especial para Maui em particular. Na verdade, foi para Maui, assim, foram as maiores ondas de sul. Já deram, né, muitos locais assim, old-timers aqui, falaram que foi melhor em 60 anos. Né, eu, tipo assim, nos 30 que eu tô aqui, com certeza foi o melhor swell para Maui. Claro que já teve outros swells que estavam melhor para o ar, mas devido à direção e por ele conseguir passar entre... Tem algumas ilhas, a Big Island, Carolave, e que bloqueiam esses swells de sul. Então, existe só uma direção certa para que o swell venha e bata em cheio em Maui. E foi justamente esse ângulo. É inacreditável que se mudar 2 ou 3 graus, o swell não entra em cheio e realmente esse bateu em cheio. Então, a gente tem o lado sul, né, que vai do lado southeast, que é tipo de La Perouse até Lahaina, que é o southwest. E essa região toda foi inacreditável. Eu, tipo assim, foquei como caiu assim nos meus dias de folga assim do trabalho, e eu hoje estava mesmo com vontade de aproveitar ao máximo o swell. Eu foquei em variar em vários picos. Então eu tentei ao máximo né, surfar o máximo de lugares diferentes possíveis. Peguei umas ondas pela região de Dumps e La Perouse, praticamente sozinho. Na verdade, cheguei no mar, não acreditei. Eu falei, meu irmão, essa zona é gigante assim, tipo assim, nunca tinha visto um swell com 15 pés havaianos do lado sul. Tipo, uma coisa que nunca acontece. E acabei caindo no mar. Tinha até uma garota, ela tem 18 anos, mas é uma garota que a gente já vem treinando, eu e a Andrea Mola, e a menina casca grossa. Falei, pô, vamos entrar comigo, porque não tem ninguém na água e preciso de uma companhia. E ela falou, não, mas está muito grande para mim. Eu falei, não, acredite, tenha fé, aquela coisa, né? E ela acabou entrando na água e a gente pegou altas ondas. Na verdade, estava um mar super difícil de se posicionar. Eu estava com a prancha até muito pequena para as condições, mas foi assim uma adrenalina que eu nunca senti do lado sul da ilha, e foi um dia para mim muito especial. E fui para Malaya, que Malaya também é a onda mais rápida do mundo, é uma direita, e super difícil também, porque para quem é goofy footer como eu, né, tá surfando de backside, só que a onda é um tubo só, ela não para, e é muito difícil de passar. Mas graças a Deus, tipo, no primeiro dia mesmo, no sábado, quando entrou o swell, eu fui um dos primeiros caras a cair na água quando não tinha nenhum fotógrafo. E por incrível que pareça, cheguei lá, minha primeira onda foi logo minha onda dos sonhos. E até hoje eu estou procurando essa imagem e ainda não achei, mas como estava meio escuro, tipo 6:30 da manhã, não sei se a galera pegou, porque eu nem peguei assim do pico, peguei ela do meio para trás, só que a onda foi muito perfeita, entubei a onda inteira. E aí, depois voltei, e aí surfei lá nesse dia, eu surfei 4 horas em Himalaia, depois fui 4 horas para essa região lá de Dumps e La Perouse. E tipo assim, a minha melhor onda em 4 horas foi logo a primeira. Depois disso era só vaca caindo lá de cima, a onda correndo, botando no tubo, o tubo correndo, e foi uma loucura. Mas foi uma experiência muito legal. Tipo assim, vai ser uma coisa que vai ficar registrada na história de Maui Swell. Né? E no outro dia ainda deu altas ondas. Foi no sábado, no domingo eu voltei para Malaias, fiquei umas 4 horas, peguei umas ondas boas também, fiz a minha cabeça. Depois eu quis para o outro lado
de Lahaina, para pegar umas ondas, então as ondas perfeitas, mais encaixadas assim na bancada, e queria também, né, aproveitar para surfar nesses picos. Então acabei que eu surfei em 5, 6 picos diferentes, num período assim de 2 dias e meio, 3 dias, mas foi um swell histórico, que eu acho que, né, por gerações eles vão comentar sobre esse swell. Você falou sobre que você puxou ela, a menina que você está treinando, para ela entrar com você, porque você precisava de uma companhia. É uma ajuda meio que psicológica também, né? Saber que você não está sozinho ali, que tem alguém do lado para pelo menos saber que você está ali. Exatamente. Fora que é uma menina que eu vejo um talento muito grande nela. É uma menina que, né, Desculpe, Yuri, mas que ela ela pegou? Ela pegou alguma? Como é que foi? pegou altas ondas, brother. E nesse dia a gente não tinha assim um fotógrafo. Eu convidei um fotógrafo para ir com a gente. Ele chegou um pouco atrasado e ele acabou fazendo umas fotos. Eu acabei fazendo umas fotos legais assim, e ela também fez várias fotos. Tipo, nessa sessão eu acho que eu peguei umas 15 ondas, ela pegou umas 5, mas a menina é casca grossa, a menina Havaiana mesmo. realmente havaiana, ela né, teve essa vontade assim, ela era treinada pelo Pedro Rubalinho para competição, e aí teve algum momento ali, isso há uns anos atrás, que ela resolveu focar em ondas grandes, porque realmente ela tem uma aptidão muito grande. E aí ela me procurou e eu achei bom passar né, assim, essa coisa de ser um mentor para Andrea Moller, que é uma outra brasileira que ganhou o XXL comigo no mesmo ano que eu ganhei também, para ela, porque ela também estava nesse intuito de ensinar e passar um pouco do know-how dela, né, da experiência dela, para as novas gerações. E aí ela começou a treinar com a Andrea, passou uns 2 anos, de uma hora para outra a menina resolveu parar de surfar, né? Tipo assim, pressão da família e tal, e realmente voltou agora, né, há poucos meses atrás, e conversando com ela nesse dia, ela falou, porra, acho que não dá para mim e tal, não sei. E eu falei, não, vamos, eu acredito em você, sei que eu não ia te falar isso para você entrar nesse mar sem achar que você tem condição, fica um pouco pelo rabo. E aí também, né, falei para ela, falei, pô, o grande lance de você surfar onda grande é justamente isso, de você testar o seu limite, de testar o seu medo ali, às vezes a série está entrando e você não sabe se você vai tomar na cabeça, então você não sabe se rema para o canal ou se você fica ali. E para mim, esse que é o grande lance de surfar onda grande, é justamente isso aí, controlar o seu medo sem saber se vai tomar na cabeça, se vai quebrar a prancha no meio, se o lixo vai partir, a prancha vai nas pedras, né? E se você vai pegar a onda da vida. Então, esse lance de você controlar ali e estar no lugar certo, no momento certo, para mim é o grande lance, é a coisa que sempre me atraiu muito nas ondas grandes. E eu queria passar um pouco para ela, e foi engraçado que no final da sessão ela veio, me agradeceu, me deu um abraço e falou, poxa, obrigado por me incentivar, eu nunca entraria num mar desse tamanho se não fosse você. Chega a me dar um arrepio, porque ela falou, poxa, muito obrigado, pô, foi a melhor sessão da vida dela. Ela falou, pô, até hoje foi a melhor sessão da minha vida, só de estar naquele mar, eu e você, eu olhava assim, você lá fora, às vezes deep assim para dentro, tomando a série na cabeça, e ela mais pro rabo, e ela falava, pô, às vezes eu via você lá dentro, aí eu tentava remar um pouco, mas aí vinha a série, eu remava para fora, mas ficar nesse game aí, né, tentando se posicionar, que eu acho que é o grande lance. Legal. E você falou que calhou com o seu dia de folga, com seus dias de folga, era folga do restaurante, do super empresário Yuri também, porque esse lado imagino que deve consumir bastante tempo, né, Yuri? Conta um pouquinho, porque eu lembro que quando eu falei com você, eu acho que você tava com, não lembro quantos restaurantes, mas você tava para abrir um em Oahu, acho que tava para abrir o primeiro em Oahu, enfim, não sei quantos são, mas se você puder atualizar como que anda a sua vida dos negócios aí com os restaurantes. Bom, né? Eu que comecei lá de baixo, né? Logo quando eu me mudei para Mal, eu precisava de arrumar um trabalho. E eu comecei lavando os pratos nesse restaurante que eu sou dono hoje em dia. E aí, né, acabei subindo de posição, minha família sempre trabalhou, meus pais tinham uma barraca na praia, lá em Olivença. E com isso eu, né, fui vendo eles ali desde criancinha, desde bebezinho, vendo eles dando aquela raça, trabalhando, tratando os clientes
como se fosse família, fazendo o máximo que eles podiam naquela época para tentar agradar os clientes e dar o melhor serviço, a melhor comida. E aquilo ali foi uma coisa que ficou dentro de mim. Então, quando eu cheguei aqui, eu automaticamente acabei introduzindo algumas coisas que foram passadas por eles, né, para mim, e acabei introduzindo no restaurante. E sempre cuidei do restaurante como se fosse meu. Eu estava ali, eu ainda falava assim, pô, esse cara é maluco, brother. Como é que pode, meu irmão? Eu, né, trabalhava que a gente ganha por hora. E aí eu, né, na época o restaurante não ia bem. E aí você não podia trabalhar mais do que determinadas horas. Então você tinha 7, 8 horas no máximo para trabalhar e você tinha que terminar o seu trabalho. Só que a galera fazia um trabalho muito mal feito, porque não, às vezes não dava nem tempo mesmo. E aí eu ficava trabalhando 4, 5 horas a mais, mas batia o cartão, saía de estar sendo pago e trabalhava 4, 5 horas a mais de madrugada assim para limpar tudo, deixar o restaurante limpinho. Eu falava, meu irmão, se fosse meu esse restaurante, como é que eu ia, né, eu ia embora, ia largar a coisa toda suja aqui ou ia tratar isso como se fosse a minha acabou casa? virando o seu, né? Exatamente. E aí, graças a Deus, e aí também depois, assim que eu comprei, né, eu falei para as minhas sócias também, falei, pô, vamos dar um aumento para todo mundo, geral. Minhas sócias falaram, não, você tá maluco, a gente tá perdendo dinheiro, você quer dar aumento para todo mundo? Eu falei, não se preocupe, a gente vai ganhar dinheiro com volume, mas eu preciso dos empregados, isso aqui é uma equipe, eu preciso todo mundo estar no mesmo objetivo, vamos dar um aumento geral, vamos criar metas para que as pessoas, né, tenham a vontade de querer vender mais. Vender peixe fresco aqui é muito caro, o peixe é muito caro no Avaí. Então, onde a gente ganha dinheiro é no volume, vendendo a cerveja, vendendo a batata frita, vendendo refrigerante. Então, eu só tinha condição, e eu já sabia disso. Então, eu sabia que a única forma de eu poder ganhar dinheiro é se todo mundo estivesse trabalhando em sincronia, em equipe, para que eu pudesse vender mais. E foi isso que aconteceu. O restaurante foi desenvolvendo. Hoje em dia a gente tem uma cadeia com... eu tenho 5 restaurantes do mesmo e um que é um japonês, que é um sushi. Né? Hoje eu emprego mais de 200 pessoas na ilha de Maui. Né? Tenho vários... né? Acabou que, na medida que a gente foi abrindo outros restaurantes, a gente foi dando oportunidade para a galera que estava ali desde o início comigo, dando a mão à raça, para virarem donos. O que aconteceu comigo, que a minha sócia hoje em dia, mas que era a minha chefe, me deu a oportunidade, eu gostaria de impactar a vida das pessoas que estavam ali dando a raça. Então, todo restaurante que a gente abre, a gente pega alguns, né, e aí a gente dá um ou dois e dá uma sociedade, onde eles viram sócios, eles tomam conta e eu só supervisionando todos. E assim que a gente vai crescendo, e hoje em dia eu tenho, né, cada restaurante eu tenho 1 ou 2 sócios, então eu tenho vários sócios. A minha sócia que me deu a oportunidade para virar dono, ela é sócia comigo em todos, mas a empresa hoje virou um marco, é uma empresa que tipo, tem um nome, onde você chega em qualquer lugar do estado do Avaí, o nome é reconhecido, Paia Fish Market, a comida é excelente, e se a gente, né, pudesse, assim, tivesse mais equipe, eu provavelmente abriria muitos outros restaurantes, e só não consigo pela falta de mão de obra, porque hoje em dia a galera não quer trabalhar, né? Todo mundo já quer virar dono antes mesmo de lavar um prato. Mas, graças a Deus, o restaurante está indo super bem. Teve o momento do Covid assim, que foi muito difícil, que né, não tinha turismo nenhum aqui no Avaí. A maioria dos locais depende do turismo para sobreviver, e como a gente não tinha o turista e o local não tinha dinheiro, porque ele ganha dinheiro com o turismo, acabou que foi muito difícil. Eu quase tive que fechar assim 3 restaurantes. Mas você não fechou nenhum. Né? Não fechamos nenhum, e aí quando o negócio voltou bombando ainda mais. Então, graças a Deus, né, foi um momento difícil, mas que nos ajudou a estar no momento que a gente está hoje. Irado, demais. Agora, só chegando bem na parte final mesmo do nosso papo, eu tinha te perguntado na última vez se tinha alguma coisa que você ainda gostaria de fazer, gostaria de realizar. Você me disse na época que era pegar um swell épico em Nazaré. Você conseguiu fazer isso nesses 5 anos, Yuri?
Bom, eu fui em alguns momentos para Nazaré, né, eu estava como técnico do Kailene, então toda vez que ele ia para Nazaré, eu ia com ele, mas nos últimos, vamos dizer assim, 4 anos, né, porque foi 3 anos de Covid, e um ano atrás eu meio que foquei um pouco nos restaurantes da empresa e acabei não realizando esse sonho de pegar a onda que eu gostaria de Ou pegar em seja, Nazaré. esse ainda é o próximo passo. Exatamente. Esse daí ainda vai ficar guardado aí para um dos próximos passos. Fora que existem vários outros, né, que eu gostaria de fazer. Tem algumas ondas ainda que nem foram surfadas e que eu venho catalogando, conectando com alguns amigos. Que eu gostaria de pegar essas ondas, né, pela primeira Mas vez e abrir assim ondas gigantes ou ondas. ondas gigantes. Tem na costa do Pacífico, assim um pouco lá do Oregon. É um pico que realmente né, a gente vem catalogando e tal. Esse ano eu passei um tempo no Alasca e vi que o Alasca também é um outro lugar que tem muita onda para ser explorada. Aqui em Maui, eu ainda tenho assim 2, 3 ondas que eu gostaria de pegar, que eu já vi quebrando, vi do potencial, mas a condição é muito específica, então a gente ainda não conseguiu desbravar essas ondas. E quem sabe também em outros lugares, né? Na Indonésia tem alguns lugares que eu gostaria de desbravar. Nazaré, para mim, assim, eu gostaria de pegar, como eu falei, pegar a onda que eu imagino, assim, que eu tenho na minha cabeça e tal. Então, eu gostaria de poder surfar essas ondas aí enquanto eu ainda tenho vontade, né, saúde e disposição para pegar essas Eu ia ondas. te perguntar isso agora, só para encerrar mesmo. Se eu não errei as contas, você tá com 46? 46. 46. Bom, imagino que hoje o seu corpo ainda tá. Não deve estar zero, porque já foram muitas ondas, muitas vacas por aí que a gente já conversou durante o papo, mas ainda tá bem inteiro para conseguir fazer tudo isso, né? Ou já teve algum sinal de que já tem que pisar um pouco no freio? Não, eu acho que agora assim, é um momento de usar um pouco, em vez de eu né, tipo, me jogar de cabeça, virar e descer qualquer onda, eu estou querendo usar um pouco a mais a minha experiência. Uma das coisas que meio que ficou mais difícil é que a maioria dos meus amigos da minha geração, assim, que pegava as ondas grandes, todo mundo parou. Só que eu, talvez por andar com a galera mais nova, talvez assim, Poxa, andando com o Kailene fica difícil não querer pegar, né? tem o Kailene, o Ian Gentil, que corre o WQS, tem uma galera nova aí que tá vindo, né? E essa galera eu acho que acaba me deixando um pouco com a mente mais jovem. Mas eu acho que é isso. Nesse momento que a gente vai perdendo um pouco o físico, mas contanto que a mente esteja clara com os nossos objetivos, né? Claro que a gente tem que treinar bastante. Eu tenho que agradecer também ao Rafael Croef, ele que, poxa, desde que eu comecei a treinar com ele, eu achei que não só a minha mente, mas meu corpo também, a minha respiração, o meu batimento cardíaco evoluiu muito e eu acho que hoje eu estou numa fase melhor do que eu estava há 5 anos atrás, né? Mas a gente sabe que a idade vai chegando, é uma coisa natural, né? A gente já não pode, hoje eu não, antigamente eu entrava no mar em Jaws, eu era o primeiro a entrar e o último a sair todo suel, né? Tipo assim, ficava eu e o Kailene ali lutando para ver quem é que gastava mais tempo na água. E claro que hoje em dia eu tenho que dosar um pouco a minha energia. De repente eu vou, às vezes, né, como eu moro bem perto, dá para mim entrar e sair. Ou então, às vezes, eu vou, pego umas ondas, fico um pouco no jet ski, começo a analisar um pouco, dar uns toques para a galera da nova geração, faço um pouco da segurança d'água. Então, existe esse momento de dosar um pouco a nossa energia, mas, graças a Deus, eu ainda estou focado aqui. É uma coisa ainda que me move, assim, né? Me deixa sentir que eu estou vivo, uma coisa que me puxa muito ainda esse lance de surfar ondas grandes. Então, se Deus quiser, eu vou continuar surfando aí por um bom tempo. Não quero botar nem data, nem momento, assim, para realmente
dar uma diminuída, mas eu acho que quando chegar o momento eu vou saber, né, eu vou sentir isso dentro do meu coração e já botei na minha cabeça que no momento que eu sentir isso, eu vou parar um pouco e focar mais em passar um pouco da minha experiência para a galera da nova geração. Legal. Pô, Yuri, irado demais, bom demais bater esse papo com você. Obrigado aí. Fiquei te enchendo o saco, mandando muitas mensagens. Nossos horários são complicados, acho que são quase 10 da noite aí no Havaí, né? É, Obrigado por atender, por topar bater esse papo. Muito bom, sempre bom ouvir suas histórias, um pouco da sua experiência que você tem para passar. Podia ficar aqui um tempão conversando com você. A gente deixa para uma próxima aí. Espero que não demore mais 4, 5 anos para a gente conversar de novo, que seja um pouco mais cedo, mas muito obrigado aí, bom demais. obrigado a você, Guilherme, por me dar a oportunidade. Né, queria mandar um abraço aí para todo mundo que me acompanha aí no Brasil, a galera lá na Bahia, Ilhéus, Olivença, Salvador. E é isso. Um maior prazer estar passando um pouco assim da minha experiência, de tudo que eu já passei. Espero poder incentivar alguém que queira realmente a superar os seus limites, seja lá onde for, seja surfando, seja no trabalho, como pessoa, como ser humano. Então, sempre, né, para mim, é sempre um prazer passar um pouco da minha história e contar um pouco daqui do que eu já passei. Valeu, obrigado, Yuri. Abração. Valeu, Guilherme. Muito obrigado. Tamo junto, galera.